Muito bem, gente, vamos ver as tendências do mercado à vista do dia 1º de agosto de 2023. Já estamos em agosto, eu sou o professor Securato, sou professor titular da FEA-USP, professor titular da PUC São Paulo e coordenador do Laboratório de Finanças da Fundação Instituto de Administração, que é uma fundação que congrega os vários professores da USP, e nós temos então uns cursos dentro do Laboratório de Finanças. Quero falar um pouco hoje, existem agências que classificam como é que o país está, como é que está a economia no país, qual a tendência da economia. E os principais são a Moody's, a Standard & Poor's e uma coisa chamada Fitch. Muito bem. Essas três classificações, a mais importante talvez seja a Standard & Poor's e a Moody's são razoáveis, e a Fitch em segundo plano. E o Brasil era classificado como BB-, tá? Pela Fitch. Standard & Poor's também, o Brasil é BB-. Mas falou assim, olha, o Brasil está melhorando. Mas a Fitch falou assim, não, o Brasil agora é BB. Então, o Brasil melhorou, tá certo? Veja, para vocês terem uma ideia, então o Brasil saiu daqui e veio para cá, ele é BB. Agora, ele pode ser, no futuro, se a economia continuar, se essas mudanças que nós estamos fazendo, quer dizer, por que mudou? Porque nós estamos fazendo a reforma, né? Fizemos a reforma da Previdência, agora estamos fazendo a reforma fiscal, né? Que o ministro da Economia está fazendo, a reforma fiscal, falando quais são as regras, né? Como gastar o dinheiro do orçamento, para onde vai. Nós estamos fazendo uma reforma tributária, quer dizer, como é que vão ser pagos os tributos. Então, tudo isso está dando uma melhorada no Brasil, né? Como é que a gente está percebendo que está melhorando no Brasil? O dólar que estava a 5,40 está a 4,73. Poxa, por que você acha que aconteceu isso? Porque deve ter melhorado alguma coisa. O que mais? O PIB vai crescer 1%. Agora estão falando que o PIB vai crescer 2%. Quer dizer, então vejam, as tendências que estão acontecendo para 2023, né, estão sendo melhores do que a gente via. Então, com isso, o Brasil mudou de uma classificação BB- para BB+. Ele pode chegar a BB+, aí já melhora mais ainda. Depois de BB+, ele chega em BBB, tá certo? E a classificação vai seguindo, aí vem A-, vem A, vem A+, depois vem AA-, AA e AA+, e depoos vem o maior, a melhor de todas as classificações, que é o AAA. Claro que também tem o menos, né? O AA-, e tem o AAA+, que é o bonzão, certo? Daqui a pouco vocês vão entender porque é de baixo para cima, tá? Claro que aqui do BB, depois do BB-, vem quem? Vem o C, né? Tá certo? Esse C vai ter o CCC, vai ter o CC, vai ter o C e vai ter o D, que é o que seja o que Deus quiser, quer dizer, aquele país, né? País, empresa, esse processo de classificação, tá? É feito para países, para as empresas, tá? Bom, o que quer dizer tudo isso, né? E essa é a grande mudança que foi feita aqui no Brasil agora recentemente, tá certo? O que quer dizer isso daqui é o seguinte, vamos pegar a economia americana. Quando você tem a economia americana, você tem, como tem aqui no Brasil, você tem o dólar, né? Você fica com um pedaço de papel na mão, ou você pode trocar uma coisa chamada Treasury, tá? O Treasury é o título do governo americano, tá? Então, isso aqui, no fundo, é equivalente à nossa nota do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro Nacional. Então, são os títulos do Tesouro Nacional, tá? Eles têm três tipos, os Treasury Bill, tem os Treasury Notes e tem os Treasury Bonds.
Então, esses são os nominhos deles. Né? Os bills são com prazo menor que 1 ano, os notes são com prazo menor que 10 anos e maior que 1 ano, e os bills são com prazo maior que 10 anos. Em geral, eles vão até 30 anos. Pode ter título maior, tá? Bom, então, você pode procurar, né, examinar, por exemplo, quanto é que está pagando um título americano de 30 anos. Um título americano de 30 anos está pagando 4,01% ao ano. O que quer dizer isso? No primeiro ano ele paga 4,01%. Aí todo o dinheiro, né, 100, você botou 100, fica 104,1. Aí ele pega o 104,1, aí aplica 4,01. Aí vai dar um outro valor e aplica a 4,01. Todo ano, os 30 anos vai rendendo 4,01. Quer dizer, é daqui até aqui, tá? Então a gente costuma desenhar isso da seguinte maneira. Olha, vou desenhar aqui, tá bom? Então aqui está um título de 30 anos. E vou procurar saber quanto é que está pagando um título de 30 anos. Aí eu trouxe uma cola aqui e está pagando 4, marcar um pouquinho aqui, 4,01. Então, o que é aplicar de hoje até 30 anos vai ganhar ano a ano 4,01. Se for um título de 10 anos, então aqui é um bonde, né? Se é um note, então vai pagar um pouquinho menos, 3,96. Está vendo? A ideia é de que se você aplicar por um prazo um pouquinho maior, você ganha um pouquinho mais. Quer dizer, em princípio, a ideia é de que quanto maior o prazo, mais você ganha, né? Você vai tendo um prêmiozinho por isso. Bom, só que existem alguns problemas. Por exemplo, o de 5 anos, que vai estar bem aqui, ó, o de 5 anos está pagando um pouquinho mais agora, está pagando 4,19. Está pagando mais que o de 10 anos, já vou explicar por quê. O de 2 anos, está pagando 4,56. 4,56. O de 6 meses está pagando, 5,42. Mais ainda, olha só que absurdo, 5,42. E o de 3 meses está pagando 5,37. Um pouquinho mais, quase igual, né? 5,37. E o de 1 mês está pagando 5,50. Então, veja, aqui tem uma curva de juros conforme o tempo. Veja que até aqui ela está alta e vem caindo. E depois cai mais ainda, tentando aqui isso dar uma subidinha para o título de 30 anos. Por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo por causa do processo inflacionário. Então aqui tem uma inflação. Tá? Então eles estão prevendo que essa inflação deve começar a cair. Tá? E ela deve procurar chegar no nível da inflação americana, que é da ordem, né, dos 2% ao ano. Tá? Mas veja, eles estão esperando que essa curva seja mais lenta ainda, porque aqui está dando 3,96. Então aqui tem um ganho real, vamos supor que seja 2,5%, tá, de inflação, então teria um ganho real que seria esse pedacinho aqui, ó, 5 para 9, 4, 1,4 de ganho real. Então esse seria o ganho real. Tá? Muito bem. Essa taxa de juros aqui, né? Essa taxa de juros aqui é a taxa que você ganha pelo título emitido pelo mesmo cara que emite o dinheiro. Então, ao invés de você ficar com o dinheiro, é melhor você ficar com uma coisa emitida pelo próprio governo, só que ela rende juros. Então, por isso ela é chamada de E-Free, taxa livre de risco da economia americana. Como a economia americana é a maior economia do mundo, é reflexo básico de toda a economia, no fundo esse E-Free dos Estados Unidos acaba sendo o E-Free do mundo. Então o mundo começa a se guiar por essa taxa de juros. Tá? Bom, o que é que tem de variação? Tem de variação o seguinte, imagina que a IBM vai lançar um título de 30 anos.
Ela vai pagar uma taxa um pouquinho maior que a de 4,01, vai pagar 4,10. Se a IBM lançar um título de 10 anos, em vez de pagar 3,96, vai pagar 3,45. Se ela lançar um título de 5 anos, vai pagar 4,25. Ou seja, a IBM, que é uma grande empresa, é uma empresa do tipo, olha aqui, a tal AAA, tá? É uma empresa AAA, tá certo? Ela paga uma taxa de juros um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior, tem que ser um pouquinho maior aqui do que o título do governo, tá? Então, se ela for AA, for uma empresa AA, vai pagar também uma taxa um pouquinho maior. Se ela for uma empresa tipo A, vai pagar uma taxa um pouquinho maior. Se ela for uma empresa, depois dos As, vem o B. Se ela for uma empresa BBB, vai pagar uma taxa um pouquinho maior. Se ela for BB, vai pagar uma taxa um pouquinho maior, tá? Se for um C, vai pagar uma taxa um pouquinho maior, e se for um D, vai pagar uma bruta taxa bem maior. Veja, o Brasil está nessa linha aqui, ó. Ele é um desses Bs aqui, olha. Um desses Bs aqui. Ele ainda não é um BBB. Ele é BB indo para BB+, e chegando nesse. Esse daqui é o cara importante, porque este grupo daqui para cá, ó, quem é de BBB, né? De BBB, que é o para melhor, paga menos taxa de juros, compreenderam? Então essa é a ideia, o Brasil pode passar de BB para BBB+, e depois passar para BBB, para 3 Bs. E aí ele vira Investment Grade. Ele entra no que é chamado de grade de investimento. O que é isso, grade de investimento? É o seguinte, os grandes fundos, os grandes aplicadores de dinheiro, tá? Eles precisam explicar, né? O gestor precisa explicar aonde ele vai enfiar o dinheiro. Então, para facilitar, eles combinam o seguinte: quando é grade de investimento, é livre para o gestor escolher. Livre escolha quando está na grade de investimento. Ó, quando você está nesse pedaço aqui, tá certo? Que é o BBB, A até o AAA, você é livre de escolha. Então, quando o Brasil chegar a voltar a ser BBB, significa que os investidores, os gestores dos fundos podem aplicar no Brasil sem ter que pedir licença. Deu para entender? Então, por isso que foi importante essa mudança aqui. Bom, para o Brasil, o que a gente tem agora, para aqui olhar, é que nós estamos aqui em 2023 e aqui está o mês de agosto. E nós vamos ter hoje, começou a reunião do Comitê de Política Monetária, que é o tal de Copom. E o Copom vai dizer para onde vai essa taxa de 13,75. Então, a nossa taxa Selic está a 13,75, tá? Com uma inflação de 3,75. Cara, não dá. Nós estamos com juros de quanto? 10 de juros, 25. Então, é 10,5 de juros reais. Ou seja, de você ganhar sem fazer nada, tá certo? Você ganha sem fazer nada e está coberto pela inflação. Claro, a inflação para 2003, ela está baixa, está 3,75, ela deve aumentar um pouco. Então, vamos supor que no ano, vamos pegar o ano, fechar o ano de 2023, a inflação deve dar ao redor de 5% ao ano. A pergunta é, quanto é que a Selic tem que pagar? Tá? Bom, a Selic teria que pagar um valor que é mais um ganho real. É a inflação mais um ganho real. Aí daria o total que ela tem que pagar.
Quanto eu ganho real? Ah, eu ganho real depende do risco. Depende do risco. Qual é o risco Brasil? Bom, pode ser 3%, pode ser 4%, pode ser 5%, pode ser 6%. Historicamente, o Brasil, quando estava em situações complicadíssimas, tá? Pagava 100%. Por exemplo, inflação de 80% ao ano, 80% mais 6% de ganho real. Por incrível que pareça, 20%, 30% ao ano, mais 6% de ganho real. Então, há uma certa razoabilidade de que, por pior que esteja o Brasil, ele paga no máximo 6%. Bom, 5 e 6 teria que baixar para 11%. Então, esse 13,75 tem que baixar, na pior das hipóteses, para 11% ao ano. Então, o que vai ter como resultado amanhã na reunião do Comitê de Política Monetária? Vai baixar essa taxa de juros. Para quanto? Eu gostaria que fosse 13,25, quer dizer, menos 0,50, tá? Mas provavelmente vai ser para 13,50, ou seja, vão baixar 0,25, tá? É isso que está aparecendo, tá bom? Eu espero que as coisas continuem tendendo para isso e que a gente possa chegar aqui no final do ano com uma taxa na faixa de 10% ao ano, tá bom? Boa semana a todos. Semana que vem vou fazer uma pequena operaçãozinha e não vou estar presente, vou dar uma saidinha do ar uma semaninha, tá bom? Abraço a todos e sucesso! E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA Labfin Provar. Tchau!